temos tempo de temer a morte. Entre as grandes lições do nosso mestre maior Paulo Freire encontramos: a educação se efetivaria como direito humano se por ela fosse construída uma experiência democrática que se desenvolveria como um trabalho do homem com o homem e nunca um trabalho verticalmente do homem sobre o homem, ou assistencialistamente do homem para o homem sem ele. A educação pública é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. No entanto, para que esse direito seja efetivado, é preciso garantir a qualidade social da educação pública, ou seja, uma educação que atenda às necessidades e aos interesses da sociedade, uma educação que promova a formação integral dos indivíduos e que contribua para o desenvolvimento do país. A qualidade social da educação pública é um dos elementos principais que define a valorização dos trabalhadores em educação, que envolve uma série de aspectos: formação inicial, formação continuada, remuneração justa e digna, no nosso caso, o piso salarial profissional nacional, que reconheça o trabalho docente e não docente, ou seja, dos professores e professoras e dos funcionários da educação, como essencial para a nossa sociedade. A valorização dos profissionais de educação é muito importante. As pesquisas internacionais demonstram que em torno de 50% do sucesso educacional dos estudantes depende, por exemplo, dos professores, e o restante depende de um conjunto de outras condições. Então, essa valorização dos profissionais de educação é fundamental se a gente quiser fazer com que eles tenham formação inicial e continuada, que se dediquem à carreira, possa desenvolver pesquisas e se dedicar aí à questão da melhoria da qualidade da educação. A valorização do profissional da educação influencia diretamente na qualidade do trabalho educacional, na motivação e na satisfação dos profissionais e dos estudantes, na democratização e na gestão da escola, na articulação com as famílias e com a comunidade. Portanto, investir na valorização do profissional da educação é investir na educação pública de qualidade para todos e para todas. Os educadores têm essa missão, eu considero isso uma missão. Agora, essa missão, essa importância que eles têm, não é reconhecida pelos poderes públicos, pelo Estado. Eles não honram a dignidade do professor. Primeiro, pelos salários, que são salários miseráveis. Devemos reconhecer isso, que são injustos, são miseráveis. Devemos começar pelo bolso, que as pessoas precisam viver, ter um mínimo de dignidade. Depois, criar condições delas continuamente poderem reciclar os seus conhecimentos. Criar condições de ensino, de trabalho nas escolas, em que elas tenham alegria de entrar lá dentro. E não seja cada dia um sacrifício. Atualmente, aumenta a complexidade das ações educativas e os papéis dos múltiplos atores nos sistemas e redes de ensino. Isso significa a necessidade cada vez mais de colocar em prática diretrizes nacionais para formação, remuneração, carreiras e condições de trabalho, que traduzam concretamente a meta de valorização de todos os profissionais da educação, inclusive respeitando as especificidades dos projetos de formação dos professores indígenas, quilombolas e do campo. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação, da rede pública ou privada, notadamente os professores, somos uma categoria profissional
que merecemos e exigimos respeito. Eu não vejo outras categorias, as pessoas não se preocupam em interferir. Eu fico me perguntando se eu, como professora, posso entrar no Odilon Berens e dar palpite na mesa de cirurgia enquanto o médico está operando. Eu fico me perguntando se eu posso entrar no Tribunal de Justiça e dar palpite durante o desenvolvimento do trabalho de um advogado, porque eu discordo da forma como ele está atuando. Então, a gente tem uma inversão de valores, de fato, no nosso país, que a nossa profissão ela é tão desvalorizada e ela é tão desrespeitada que todo mundo acha que pode dar palpite sem conhecer a complexidade. Então, a primeira coisa que precisa ser um princípio para a gente é o respeito às profissões. Agora, eu quero fazer um convite a todo mundo que está preocupado com a educação. Vamos discutir o salário da professora? Vamos discutir o reajuste do piso salarial, porque nós temos uma Constituição do Estado que estabelece o piso salarial aqui no nosso Estado. Vamos discutir a vida de mais de 140 mil profissionais da educação, contratados temporariamente, que não têm carreira, que passam por situações muitas vezes humilhantes de designações, ano a ano, a cada semestre ou a cada mês. Vamos discutir a vida dos profissionais que adoecem no trabalho. Doenças psíquicas, doenças relacionadas à coluna, doenças inerentes a essa profissão. Quero fazer um convite às pessoas que nos ajudem a fortalecer para que nós tenhamos mais nomeações de concurso público. Quero fazer um convite às pessoas a conhecerem as estruturas das escolas estaduais. Vamos visitar as escolas e ver as condições de alimentação das nossas crianças. Nós temos muita coisa para que possa ser discutida. Não a tentativa permanente de desqualificar a nossa profissão docente e da nossa criminalização, porque essas falas, dizendo daquilo que a gente não faz, só contribuem para a nossa desvalorização e pelo nosso desrespeito. Além dessas questões, cresce o enfrentamento dos graves problemas que afetam o cotidiano das instituições educacionais, decorrentes das condições de trabalho, das violências contra as escolas que atingem os professores, funcionários e estudantes, dos processos rígidos e autoritários de organização e gestão, o fraco compromisso com o projeto pedagógico, entre outros. O Plano Nacional de Educação representa um compromisso político e social com a educação brasileira, como um direito fundamental e um bem público. Seu cumprimento depende muito da existência de uma articulação entre os diferentes níveis e sistemas de ensino, bem como entre os diversos sujeitos envolvidos na educação. Somente assim será possível avançar nas metas do Plano Nacional de Educação vinculadas à valorização dos profissionais e reconhecer seu papel fundamental para o desenvolvimento do país. Plano Nacional de Educação, no corpo da Lei 13.005, que o Estado brasileiro tinha um prazo de 1 ano para definir a política nacional de formação dos profissionais, das profissionais da educação. E aí, companheiras, companheiros, colegas, eu quero trazer para esse debate o que a nossa confederação representa, que a gente muitas vezes não fala, não escuta, porque quando a gente está falando de formação profissional, eu quero falar do porteiro da escola, como profissional da educação. Eu quero falar da merendeira da escola, do administrativo, que é isso que nós representamos e consideramos que essa formação cidadã, essa formação integral, essa relação humana começa no portão da escola. A valorização dos profissionais da educação passa por algumas metas do atual Plano Nacional de Educação. A meta 17, por exemplo, prevê que os profissionais do magistério das redes públicas devem ter um rendimento equiparado ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Já a meta 18 determina que os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando planos de carreira e remuneração adequados, formação continuada, condições de trabalho, progressão funcional, entre outros aspectos. A nossa defesa é que a valorização profissional se consolide um dos pilares para a efetivação da educação como um direito humano. A valorização de todos os profissionais que estão nas escolas é essencial para garantir o direito à educação de qualidade social para todos e todas. Nesse sentido, é papel do Estado
respeitar e remunerar adequadamente os docentes e não docentes, além de envolvê-los na elaboração de políticas públicas para a educação. Mas não é isso que está acontecendo com a educação mineira. Porque o que esses deputados fizeram é o que um pai faz quando o filho pede qualquer barbaridade. Ah, eu quero comprar isso. Compra mesmo não tendo recurso para pagar. Eu quero me drogar. Deixa o filho drogar. Especialmente em Minas Gerais, o projeto de destruição e desmonte do governo Zema constitui um obstáculo que impede o avanço em políticas públicas de valorização profissional. O Plano Estadual de Educação, a Lei 23.197, de 26 de dezembro de 2018. Vamos lembrar que o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais está em pleno vigor. Mas o que é importante, por que nós estamos dizendo disso neste vídeo? O governo do estado de Minas Gerais não cumpre as metas do Plano Estadual de Educação e, pior, ele faz políticas que são exatamente o contrário do que prevê o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação tem política de valorização, tem meta para ampliar para a aplicação do piso salarial profissional nacional. No Plano Estadual de Educação não tem nenhuma referência à municipalização de matrículas no ensino fundamental, não tem nenhuma referência à redução de vagas do ensino médio regular em detrimento das vagas do ensino médio de tempo integral. Se agora eu não implementar uma tática para alcançar a estratégia, eu vou chegar no final deste plano, no final da vigência deste plano, do mesmo jeito como chegamos no final da vigência do Plano Nacional de Educação de 2014. Aí, quando a vaca já tiver ido para o brejo, a gente vai dizer assim, não cumprimos. E daí? O que é que cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto e cada idoso, estudante deste Estado, ganha com isso? Com o fato de chegarmos em 2022 e dizer, não cumpriu. O Plano Estadual de Educação, que abrange desde a educação infantil até o ensino superior, passando pela valorização dos profissionais da educação e pela promoção da cidadania e dos direitos humanos, tem 94% dos seus objetivos descumpridos até agora. Na contramão da legislação em vigor, o governo de Minas negou estratégias e recursos para cumprir o Plano Estadual de Educação. Infelizmente, o projeto neoliberal do governo Zema, do Partido Novo, traduzido em programas excludentes e privatizantes, como Mãos Dadas, Somar, Trilhas do Futuro, submetem a educação pública aos interesses do mercado e assim reduzem o papel do Estado como garantidor do direito à educação de qualidade para todos e para todas. E isso gera cortes de investimentos, congelamento de salários, precarização das condições de trabalho e desvalorização dos profissionais da educação. A presença desses grandes grupos privados com fins de lucro imediato e com fins de lucro no médio e longo prazo, né, que seriam esses braços sociais, aí, especialmente dos setores financeiros, materializam no Brasil o modelo, né, de privatização que a gente tem acompanhado e se contraposto, além da disputa pelas orientações das políticas, é a venda, a produção e a venda de material educacional, do que aqui no Brasil se chama sistema privado de ensino, que em verdade é o conjunto das políticas educativas, então é um conjunto de ações e serviços que é comprado pelos governos dessas empresas ou desses grupos, essas fundações, enfim, esses institutos, que envolvem avaliação das escolas, avaliação dos estudantes, material didático, formação docente, enfim, é o conjunto, né, do projeto político educacional de determinado governo que passa a estar subordinado às orientações e à lógica de reprodução e acumulação do capital, portanto, de lucro dessas corporações. Modelos de gestão empresarial foram implantados nas escolas públicas mineiras, baseados na competição, na meritocracia, na padronização, na avaliação externa,
e isso impede a autonomia pedagógica dos profissionais de educação, das direções de escola, que são submetidos a metas e indicadores que não estão dentro das especificidades e demandas dos contextos educacionais. É fundamental analisar essas questões a partir da articulação entre as dimensões intra- e extra-institucional. Também é fundamental, numa concepção ampla de política, financiamento e gestão e planejamento direcionados à melhoria da educação em todos os níveis, etapas e modalidades. De acordo com a legislação vigente e com os esforços de construção do Sistema Nacional de Educação, respaldados por uma atuação colaborativa e democrática, a valorização dos profissionais da educação é uma condição para a garantia do direito à educação e à escola de qualidade social. A valorização profissional, incluindo a formação, é obrigação dos sistemas e base da identidade do profissional. É preciso ampliar o diálogo e a articulação entre os profissionais da educação, as instituições de ensino superior, as entidades científicas e os órgãos de controle social para construir propostas coletivas, participativas, para a valorização dos profissionais da educação. Também é fundamental, para fortalecer a nossa luta por valorização, a fiscalização e a cobrança do cumprimento das leis e metas que garantem a valorização dos profissionais da educação através do piso salarial profissional nacional, plano de carreira, formação continuada, condições de trabalho, entre outros aspectos. Resistir e denunciar as políticas neoliberais e privatizantes em Minas Gerais na educação também é importantíssimo para reafirmar a nossa luta. Essas políticas submetem a educação pública ao interesse do mercado, impedindo a valorização dos profissionais de educação. Precisamos buscar cada vez mais espaços para reflexão e construções coletivas para a defesa de uma educação de qualidade social. Nós, profissionais da educação, temos um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e democrática. E é isso que vamos buscar sempre. Professor, então, nessas circunstâncias, que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que no país da gente, com déficits na educação tão alarmantes, é um absurdo que a gente chegue ao fim do século com a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras sem ter escolas. É um absurdo, e é negócio de 8 a 9 milhões de crianças. Quer dizer, eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam tremendamente no país. Isso vem de anos e anos. Mas isso vem desde que inventaram o Brasil, entende? Quer dizer, é uma sociedade, eu até te diria, sem nenhum medo. Nós estamos em 1993 e somos ainda coloniais. Mas uma coisa é esse discurso que já começa a ficar vazio. A educação é nossa prioridade, a infância é nossa prioridade. Mas prioridade existe quando você expressa a prioridade materialmente. Uma coisa não é prioritária se não tem um orçamento decente para ela. Quer dizer, materialmente não é prioridade no Brasil a escola, eu contesto que seja. A educação não é prioridade para o Estado brasileiro, porque se fosse, não estávamos como estamos. Sigamos na luta pelo reconhecimento da educação como direito humano. Sigamos na luta pelo reconhecimento da escolarização como direito humano.
porque é um processo garantidor da melhoria da qualidade de vida dos sujeitos. E a gente precisa garantir que isso não cesse. Não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Chegamos, né? Chegamos, pessoas de afeto e de luta. Houve quem duvidasse. Eu sou Analise da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e sou coordenadora da CONAI, Conferência Nacional Extraordinária de Minas Gerais de 2023. E eu espero que vocês estejam bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em paz. Neste sábado pela manhã, depois de 47 dias e noites, meu povo, dedicados à construção desse primeiro momento, é com a certeza do que nos une que eu informo a vocês que dos nossos 853 municípios, 490, 57% deles, responderam ao chamado do FEPENG para estar conosco nessa construção que é coletiva, colaborativa, do novo Plano Nacional de Educação. Em meu nome pessoal e em nome do Fórum, que eu tenho a satisfação de coordenar, eu agradeço a cada pessoa, entidade, instituição, movimento, coletivo, que se empenhou para que 47 dias depois do decreto presidencial que chamou a CONAI 2024, nós estejamos aqui iniciando a nossa etapa territorial da CONAI MG 2023, rumo à CONAI Extraordinário 2024. Nós somos 3.701 pessoas inscritas para as 12 territoriais. E é o seu compromisso, pessoa querida, é o seu compromisso com a qualidade social da educação no território de Minas Gerais que faz desse número um estímulo para a gente continuar. Sigamos nos fortalecendo aí na defesa intransigente da escolarização das pessoas que são sujeitos deste direito constitucional. Quais são os procedimentos, assim que encerrar esse vídeo? Primeiro, a apresentação da equipe, coordenação dos trabalhos, da mesa, E aí, enquanto a gente estava fazendo essa construção, eu li, lá nos bate-papos dos grupos de WhatsApp, lá nas mensagens privadas, eu li assim, o que o coordenador de mesa faz, Analise? Gente, então olha só. Sabe aquela pessoa que coordena a mesa da assembleia, da reunião lá de associação de bairro, reunião do Grêmio, reunião do condomínio? Então, é a mesma coisa. O coordenador da mesa é a pessoa que apresenta a proposta do documento referência, pergunta se alguém tem proposta diferente, dá 3 minutos para as pessoas falarem, coloca em votação, anuncia o resultado da votação e segue para o próximo ponto. É isso, minha gente. Teve gente também me perguntando assim, Analise, o que a pessoa digitadora vai ter que fazer? Então, enquanto alguém está lá, a coordenação da mesa está lendo os pontos do documento de referência, a pessoa digitadora está lá digitando o nome de quem que pediu destaque. Destaque? Como assim? Olha, vai ser lida uma proposta. E se eu quero alterar essa proposta, tirar essa proposta, fazer alguma coisa que eu considero que é fundamental, que tem que acontecer, então eu peço destaque. E aí a pessoa que está digitando vai lá e coloca o meu nome, de cor diferente, e digita a proposta diferente daquela que já está lá no documento referência,
e registra também os resultados em números de votos. E ela escreve, em caixa alta, assim, se a proposta foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Enquanto ela faz isso, está sendo tudo passado lá no telão, tá, meu povo? Tanto no presencial quanto no virtual. Então está todo mundo acompanhando o que é que está sendo registrado. Tem uma outra coisa também que vocês me perguntaram, que é assim, analise qual que é a função do apoio técnico. Eu ri, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A função do apoio técnico é apoiar a coordenação da mesa e apoiar a pessoa digitadora, para que as questões tecnológicas sejam garantidas de maneira que o eixo faça o serviço dele, né? É função dessa pessoa apoio técnico colocar o acesso da lista de presença, porque a lista de presença, gente, ela vai ser assinada apenas digitalmente. Ah, mas lá no território que eu estou participando, aqui, né, Analise, é presencial. A gente está te vendo aqui, todo mundo sentadinho do lado do outro. Que lindinhos! Só que, mesmo nas territoriais em que o encontro será presencial, a assinatura da lista de presença será virtual, tá? Será digital. Porque essa presença, por dois motivos. Primeiro, é essa presença que vai garantir depois que as pessoas eleitas delegadas possam efetivamente, né, exercer sua função de pessoas delegadas. E, além disso, é essa presença que vai garantir a possibilidade do certificado, que não sairá na segunda-feira, tá? Assim que ele estiver pronto, a gente avisa para vocês, certo? Bom, depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido, né, vai recebendo aí os nomes das pessoas que têm pedido de destaque. Aí alguém pode estar pensando assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor algo que já vai estar contemplado mais à frente e com isso a gente perde tempo para inserir questões que sejam relevantes para garantir direitos, gente. Nós temos um dia para a discussão da territorial. Então é fundamental que aquilo que eu vou propor como destaque seja algo que é fundamental, seja algo assim, se isso não estiver aí, o direito à educação será lesado. Se não for isso, se for assim, eu acho que a frase ia ficar melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor usar tal palavra. Gente, não, pelo amor, não, tá? Depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, né? Que enquanto vai sendo lido ali, vai recebendo os nomes das pessoas que têm pedidos de destaque, né? Aí alguém pode estar querendo me perguntar assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não, gente, não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor alguma coisa ali que mais adiante vai ser contemplada, tá? E com isso a gente perde tempo precioso, tempo em que a gente poderia estar inserindo questões relevantes para garantir direitos. E como é que vai fazer isso no remoto? Bom, gente, as plenárias, as pessoas nas plenárias, né, de cada eixo, elas vão estar todas na mesma sala virtual. Se for presencial, elas vão estar todas na mesma sala presencial, tá? Então as pessoas vão escrever no bate-papo seus nomes. Por exemplo, se for eu escrevo Analise da Silva, destaque na estratégia 8.1. Analise da Silva, destaque na estratégia 19.4. Tá? Por isso, o bate-papo não vai poder ser usado para ficar fazendo comentário, nem para ficar falando meu nome, né? Aliás, no caso, seu nome, seu bairro. E a gente vai pedir destaque, gente, só quando for alguma coisa fundamental, tá? Só quando for alguma coisa que a gente pense assim, se não tiver esse destaque aqui, o direito vai deixar de ser garantido. Não é destaque porque eu acho que a frase fica melhor se escrita de outra forma, não é destaque porque eu colocaria outra palavra, não é disso que se trata, tá? Depois a gente vai para os arranjos gramaticais. Nós temos um dia só, gente, para fazer aquilo tudo que a gente sabe que precisa acontecer de alteração, tá? Pronto. Daí a pessoa que está fazendo a relatoria registra lá a minha manifestação,
que foi escrita lá no bate-papo, para depois não ter nada do tipo, eu me inscrevi e a Analisa não anotou meu nome, tá? Porque não é a Analisa que vai anotar, eu que vou ter anotado lá no bate-papo, tá? E quando a gente chegar na hora da discussão dessa estratégia, dessa técnica, dessa meta, dessa proposição, a pessoa que está coordenando vai ler e vai chamar dizendo que nós temos o destaque feito pela Analisa da Silva na estratégia 8.1. Ela mesma, tá, vai ler o texto da estratégia, que é... Peraí, deixa eu ler um texto aqui, que talvez seja interessante. Peraí. Aqui, ó. Políticas públicas permanentes para fortalecimento da rede de oferta da EJA, visando a universalização do acesso, permanência de educandos, qualidade, fiscalização e combate à exclusão. E aí depois que a pessoa tiver lido, né, o texto, a pessoa coordenadora vai me perguntar qual que é o tipo de destaque que eu tenho. Aí eu vou dizer assim, ó, o destaque que eu quero fazer é aditivo, o destaque que eu quero fazer é supressivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um deles. Se bem que eu sei que vocês já leram o regimento, então vocês sabem o que é cada um deles. Nessa hora, o texto já vai estar sendo visto por todas as pessoas que estão lá no mesmo eixo que eu, tá? Ele está lá projetado no telão. Ou então está lá projetado na tela do meu celular, do meu notebook, do meu computador, né? Certo. Projetado na tela e com as alterações que já estão sendo inseridas pela pessoa digitadora, né? Que é aí a relatoria. Isso tudo em tempo real, tanto nas territoriais presenciais quanto nas remotas, tá? A proposta não é para ser escrita depois, não é para ser escrita ali na frente com todo mundo vendo o que está sendo escrito, tá? Bom, a pessoa da coordenação da mesa vai dizer que eu posso falar o meu destaque. Se for no presencial, eu vou no microfone e falo meu destaque. Se for no virtual, o meu microfone vai ser aberto para eu poder falar. De acordo com o regimento, gente, em qualquer formato, tá? Eu tenho até 3 minutos para fazer a minha fala. Não pode passar disso. Daí eu vou dizer que meu destaque é que seja alterado aquele texto que a pessoa coordenadora da mesa leu, e aí eu vou falar qual é a alteração que eu quero que coloque lá, tá? A pessoa que estiver digitando as propostas vai fazer isso enquanto eu for dizendo a proposta, né? E daí então, ainda dentro do meu tempo dos 3 minutos, eu vou justificar minha proposta dizendo por que eu acho que deve ser dessa forma e não da forma que já está colocada lá no documento de referência. Isso para ser algo que garanta direitos, isso para ser algo que é fundamental, tá? Não é porque eu não posso ver o microfone que eu tenho que ir lá correndo, pegar nele para falar, não é disso que se trata, tá? Então, eu vou explicar qual que é a tática que eu estou propondo. E por que eu estou falando disso aqui? Gente, porque não é para eu ir lá falar o que já está no texto, né? E assim, garantir educação com qualidade já está no texto, não só no texto do PNE, já está no texto da Constituição Federal, já está no texto da LDB, já está no texto do Plano Nacional de Educação, já está no texto do Plano Estadual de Educação, já está nos textos dos planos municipais de educação. Então não é para ir lá chovendo molhado, não é para ir lá inventar roda, tá? Não é para ir lá propor o que já existe. É para eu explicar como que nós vamos fazer, tá? Então lá já tem a meta, já tem a estratégia, para eu ir lá e propor qual que é a tática. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai efetivamente garantir que isso aconteça? Então eu tenho que parar e pensar assim, ó, isso que eu estou querendo propor é algo que ainda não foi proposto? Então eu tenho um destaque. Não, isso que eu quero propor, na verdade já foi proposto, aliás já está até escrito lá na lei. Então, ajuda nós, por gentileza, de maneira que a gente possa caminhar, de maneira que a gente possa ver o máximo de pontos possível para que a gente possa ver aqueles que são relevantes e nos quais a gente tem que se fixar, tá? Tá, então a coordenação vai perguntar se alguém quer defender contra o meu destaque. A primeira pessoa que levantar a mão, tanto no virtual quanto no presencial, né, vai poder dizer em até 3 minutos por que ela é contra, tá? Daí a coordenação vai colocar em votação, perguntando sempre assim, tá? Sempre.
A proposta 1 é sempre a manutenção do texto como ele está. Sempre. Ah, mas no nosso grupo a gente achou que era melhor trocar. Vocês não acharam? Vocês leram o regimento? Vocês viram lá? Tá? Proposta 1 é a manutenção do texto como está. A proposta 2 é a proposta de alteração, que foi feita ali pela Annalise, no caso do exemplo que eu estou dando. Bom? E aí, então, a pessoa que está coordenando vai pedir que levante a mão. No virtual, você vai lá, clica na mãozinha e sua mãozinha aparece, né? E aí, todo mundo vai ver ali no virtual quantos votos que aparecem. Todo mundo vai ver, tá? Se for no presencial, se houver necessidade, alguém vai lá contar. Se não houver, tá? Todo mundo vai ver os votos lá sendo colocados. Precisa saber os números? Precisa saber os números. Daqui a pouco eu explico para vocês por que precisa saber os números, de quantos foram a favor, quantos foram contrários, quantas abstenções, tá? Depois de contar e de informar a quantidade de votos, a pessoa da coordenação vai pedir que a pessoa que é o apoio técnico, no caso do virtual, abaixe todas as mãos. Então não é para a gente que está participando abaixar a mão. A gente só vai levantar a mão. Abaixar a mão vai ficar por conta do apoio técnico, tá? Ele é que vai abaixar a mão de todo mundo. Tem um mecanismo lá para fazer isso. Bom, e a gente não pode abaixar a mão antes da pessoa pedir, tá? Porque ela precisa antes ter visualizado quantos votos a proposta recebeu para poder registrar isso num campo específico que todo mundo vai ficar enxergando lá, assim, ó. Vai registrar lá 16 votos, então pronto, vai estar escrito lá 16 votos, tá? Daí a pessoa da coordenação vai perguntar quem vota na proposta 2, que é aquela emenda que eu tinha proposto, né? E ela vai falar assim, então levanta a mão, né? Quem concorda. Aí no presencial, mãozinhas para o alto. No virtual, eu clico na mãozinha e aí aparece lá quantas pessoas estão votando. Por último, a pessoa que está coordenando a votação vai dizer quem se abstém. O que é se abster? Me abster eu não voto a favor nem contra, tá? Eu não voto em nada. Então pronto, acabou. Depois de contar e de informar a quantidade, a pessoa da coordenação vai pedir que o apoio técnico abaixe as mãos. Lembra disso, não são vocês. Nós só levantamos a mão. O apoio técnico abaixa as mãos de todo mundo. Daí a pessoa da coordenação vai anunciar o resultado da votação, tá? Por exemplo, proposta 1, 52 votos. Proposta 2, 17 votos. Abstenção, 5 votos, tá? Enquanto a pessoa coordenadora fala os resultados, a pessoa digitadora vai marcando de azul a proposta que é a que teve mais votos, tá? E vai escrevendo aprovada do lado dela. Consegui explicar? Que bom. Porque a gente vai fazer isso até às 12 horas. Das 12 às 13 horas, então nós estaremos nos nossos almoços. As plenárias de eixo, elas retornam ao trabalho das 13 às 18 horas. Seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei aqui quanto às emendas, tá? Certo. Nós veremos então agora, né? Importante, olha o que eu já estava esquecendo de falar com vocês, sobre a questão das moções, tá? Isso é importantíssimo. Então, as moções elas vão ser recebidas por mensagem de e-mail enviada sempre, tá? Até às 12 horas do sábado para cemg.sistematizacal@gmail.com até às 12 horas, tá, gente? Lá no regimento, no artigo 32, eu sei que vocês já leram, mas estou só reforçando, explica tudo sobre as moções, tá? Bom, tem dúvida, né, sobre qualquer coisa da nossa conferência até aqui? Se tiver, escreve, agora pode, né? Escreve aí no bate-papo, tá? Desse vídeo e eu tento responder mais adiante. Uma última coisa que eu acho que é importante também explicar aqui, eu espero que vocês tenham mesmo lido o regimento, gente, como a gente tem orientou por várias vezes, né? Porque se vocês leram, vocês já sabem que lá no artigo 17 são considerados
4 tipos de emendas que podem ser apresentadas, tá? Uma delas é a aditiva, que é a emenda que propõe um acréscimo, né? Lá no texto que está colocado na proposição do documento de referência. Eu quero acrescentar alguma coisa. Outro tipo de emenda é a supressiva. Essa é quando eu quero retirar uma parte desculpa, não. Essa é quando eu quero tirar a proposta inicial, tá? É supressiva, é para suprimir aquela proposta. Tem a substitutiva, que é quando eu proponho alterações que são pontuais, mas são de mérito no texto, né, de uma proposição. Eu mantenho as linhas gerais e proponho alterações pontuais de mérito. Então, não é para dizer assim, o sinônimo fica melhor. Não é isso, igual a gente já falou, tá? Nós precisamos de aprofundar a discussão política das propostas. Não dá para a gente ficar discutindo, neste momento, a questão gramatical, tá? Ou então ela pode ser aglutinativa. O que é aglutinativa? É quando eu quero fundir, né, novos parágrafos ao texto de proposição inicial, tá? Mas aí eu quero colocar novos parágrafos. Eu não quero colocar uma coisa diferente naquele parágrafo, tá? Quando eu fizer isso, uma coisa a mais naquele parágrafo é aditivo. Tirar aquele parágrafo de lá é supressivo. Colocar alterações que são pontuais, mas que são de mérito no parágrafo, substitutivas. E quando eu quiser colocar novos parágrafos, então é aglutinativo. Com certeza a aglutinativa, a gente não pode ser alguma coisa que é o contrário do que a gente já aprovou anteriormente, né? Porque senão a gente teria um documento meio Frankenstein politicamente falando, tá bom? O processo, gente, de síntese desse conjunto das emendas vai ser recebido para a elaboração do documento de referência. Ele vai considerar as emendas que obtiverem aprovação por maioria simples dos votos nas plenárias da etapa territorial. E aí a gente depois conversa sobre a estadual, né? E que sejam enviadas, né, em tempo regimental lá para o Fórum Nacional de Educação, tá? A coordenação da relatoria, no geral, é feita por mim, isso de acordo com o regimento do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento da Conferência Nacional de Educação, e o documento vai ser apreciado e estruturado em 2 blocos. E aí eu encerro aqui essa nossa conversa para que vocês possam ir para os eixos, fazer a discussão aprofundada e fazer aí o que é a nossa parte para garantir efetivamente o direito à escolarização no território de Minas Gerais. Então, quais são esses 2 blocos? O bloco 1 é o bloco onde vão constar as emendas que forem aprovadas em 7 ou mais territoriais, tá? Ou seja, metade das participações, e essa aprovação vai ser já automática. Tem mais da metade, mais de 7 territoriais aprovaram? Então pronto, esse texto já vai para a estadual. O bloco 2, onde vão constar as emendas que forem aprovadas entre 4 e 6 territoriais, ou seja, no mínimo 1/3 das participações, né, aprovaram. Então ela vai ser apreciada, né, lá na estadual. Desculpem, ela vai ser apreciada para ir para a estadual. As emendas, gente, que forem aprovadas em menos de 4 territoriais, elas não vão ser incorporadas no documento de referência, tá? O documento que a gente vai trabalhar lá na etapa estadual. Então, é fundamental que tem uma proposta que eu acho de educação de jovens e adultos que é importantíssima, que é a questão da sala de acolhimento, por exemplo, tá? Então, eu já vou fazer contato com pessoas que eu conheço de outras territoriais, nós já vamos elaborar junto um texto bem bacana, sabe? Explicando o que é isso de sala de acolhimento, por que isso é fundamental para garantir o direito, né, das pessoas estudantes da EJA. E aí nós vamos tentar aprovar isso em de 4 a 6 territoriais, porque se ela for aprovada em menos de 4 territoriais, isso não vai para o documento de referência que vai ser trabalhado lá
na etapa estadual, tá? Então é isso, sigamos. Desejo assim que seja um sábado de realização para aqueles que acreditam na escolarização, na educação de qualidade social como direito, tá? Sigamos. Bora lá, bora lá.